Novamente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. E hoje a nossa palestrante é a nossa amiga Nazaré, que vem falando sobre os lírios do campo e os pássaros do céu. Nazaré, muito obrigada por você estar aqui com nós essa noite, mesmo do jeito desse aí. Você está na cadeira, mas está aqui firme e forte para levar a palavra de Jesus para nós. Então vamos elevar os nossos corações e pensamento ao nosso Mestre Jesus e agradecendo toda a equipe espiritual que preparou esse ambiente para receber todos nós nessa noite tão abençoada. Que nós possamos voltar por nossos lares muito melhor de quanto aqui chegou. Que Jesus e a Mãe Maria Santíssima nos fortaleça hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus. Nazaré, seja muito bem-vinda mais uma vez, que a espiritualidade te abençoe. Meus amigos, hoje nós escolhemos uma mensagem do Mestre amado Jesus. Faz parte das bem-aventuranças do Mestre amado. Os lírios do campo e os pássaros nos céus. É poético, é lindo, emociona, toca o coração. Mas tem uma mensagem profunda. E tudo que é profundo também dói. A dor profunda aqui está doendo pra caramba. Então vamos lá. Esse estudo da doutrina espírita, tá? É uma prevenção para a vida. E a gente acha que prevenção para a vida é só nos suicidar. Chega mês de setembro, todo mundo, mês amarelo, o lacinho, etc. E depois a pessoa se esquece, de cuidar e de olhar para todo um contexto do ser humano eterno e espiritual que vai fazer com que ele fique de pé diante das lutas com força, com ânimo, com coragem, e não desista de viver. Ele ame a vida, mesmo na situação que está. Então, no Espiritismo, essa prevenção não se limita só para o corpo, contra a morte do corpo físico, não. Mas foca na saúde da alma, no equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da vigília do pensamento. Por quê? O pensamento exterioriza por conta das emoções. As emoções saem de onde? Do campo do sentimento. Então, se nós não equilibramos o sentimento, as emoções vão ser desarmonizadas, os pensamentos, os piores, desequilibrados, e pelo pensamento nós atraímos outros espíritos do mesmo padrão. Então, a doutrina espírita nos alerta quanto a isso. E essa lição, o conceito central dela, é que a gente colhe o que semeia. Todo mundo sabe disso, E a prevenção, qual que é a prevenção para isso? O uso do livre-arbítrio com responsabilidade. O mal que eu faço, eu colho. O pensamento negativo encontra outro, toma força junto com o meu e vai ser ruim para mim, para ele e para um monte de pessoas aos quais aqueles pensamentos estão sendo direcionados. E essas passagens, olhai os lírios do campo e os pássaros do céu, faz parte das bem-aventuranças, estão registrados lá em Mateus capítulo 6, começa no 26. Faz parte do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, que Jesus trouxe para nós aí. Muito bem. Então, nós precisamos de quê? Fazer uma higiene. Todo mundo higieniza o corpo, corta cabelo, estica, tira as rugas, tira mancha, põe botox para aqui, para ali, opera, emagrece, fica fitness, tudo bonitinho, mas é o corpo. Mas e como é que está nosso espírito? Ele está fortalecido ou ele está em frangalhos? Então, a higiene mental, o vigiar e orar é importante. A prevenção começa na mente.
na mente. E o espiritismo ensina que o pensamento é força criativa. E essa força criativa, ela atrai, ok? Um imã, é um imã, né? E aí, atraindo, os sintomas espirituais vão ser do mesmo nível. Quem são os companheiros desencarnados nossos, que andam conosco todo dia? Quem são eles? Quem são os que nos dão inspirações? Aqueles que nos acessam através da nossa mente? Quem são eles? Do mesmo padrão que eu vibrar, que eu pensar, que eu sentir, do mesmo padrão das minhas emoções. Então, aí a importância de vigiar. O que é vigiar? Observar as qualidades do seu pensamento, evitar mágoa, raiva, ressentimento, milindre. Eu cheguei lá em casa e contei para minha filha como que o médico me tratou, quase me deu um couro lá, né? Mas é uma pessoa competente, só não sabe conversar, não aprendeu, não tem empatia, né? Aí eu contei para ela, depois eu repeti aquilo contando para uma outra familiar nossa lá, né? Não, não repete perto de mim, não. Não repete perto de mim, não, que eu fico com raiva, com ódio. Mas como? Uma pessoa que já conhece os princípios da doutrina, não tem que magoar com isso, não. Eu trato isso com a maior normalidade e naturalidade do mundo. E também isso é teste para mim. Fiquei caladinho, ouvi tudo. Lá cheguei na farmácia, foi do mesmo jeito, né? Cheguei para comprar a bengala, tratado do mesmo jeito, do mesmo padrão. A empatia lá, não sei aonde, né? É isso aí. Aí consultou uma pessoa que é especialista nisso, mas não é médico, que é amigo da família. A mesma coisa, aquela braveza. Não é braveza que vai ajudar ninguém, não, viu? Não é sermão, não é lição de moral que ajuda. É acolhimento. É empatia, entendeu? É atenção, porque isso também é medicamento. E a gente precisa de ter isso no nosso comportamento do dia a dia. Como que a gente trata o filho, a sogra, o sogro, os irmãos, a família, os pais doentes, quem dá trabalho, né? Quem dá trabalho. Isso aí. Comecei a dar trabalho lá em casa agora que eu quero testar, negada, para ver como é que tá, né? É isso aí. Então, orai, manter a conexão com o plano superior. Orar. Quando eu grito, o que é que eu grito? Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Jesus me ampara, me fortalece, me dê força para aguentar. Ai, 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 meu Deus. Jesus, Maria José. Já grito todo mundo desse jeito. Então, é assim, né? Porque se eu for, ai, por que eu tô desse jeito? Eu sou uma trabalhadora, eu não deveria estar assim. Pronto, desandou. Porque é isso que os coleguinhas, que são contrários, querem, né? Te levar à exaustão, te levar para o fundo da cama para você não trabalhar e ainda você cair na rebota. Porque aí é um prato cheio, é uma porta aberta, né? Para eles entrar e fazer a festa. E nós precisamos de buscar o equilíbrio do corpo físico e a educação das emoções. Isso se chama reforma íntima. O papel do estudo constante. Nós precisamos de conhecer a nós mesmos. Eu tenho um estudo todo sábado, das 19h30 às 21h, no Centro Espírita Fé e Amor, no Bar Martins. E nós estudamos, além da Gênese, nós estudamos Levítico, nós estudamos obra de psicologia espírita. E nós estamos estudando a Joana de Ângeles, a irmã do Fô, que tem o livro Emoções que Curam. Porque todas as emoções negativas inferiores, tá? É cuidar de olhar para todo um contexto do ser humano eterno e espiritual que vai fazer com que ele fique de pé diante das lutas com força, com ânimo, com coragem, né? E não desista de viver. Ele ame a vida, mesmo na situação que está. Então, no Espiritismo, essa prevenção não se limita só para o corpo, né, contra a morte do corpo físico, não. Mas foca na saúde da alma, no equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da vigília do pensamento. Por quê? O pensamento exterioriza por conta das emoções.
As emoções saem de onde? Do campo do sentimento. Então, se nós não equilibramos o sentimento, as emoções vão ser desarmonizadas, né? Os pensamentos, os piores, desequilibrados, e pelo pensamento nós atraímos outros espíritos do mesmo padrão. Então, a doutrina espírita nos alerta quanto a isso. E essa lição, o conceito central dela, é que a gente colhe o que semeia. Todo mundo sabe disso, né? E a prevenção, qual que é a prevenção para isso? O uso do livre-arbítrio com responsabilidade. O mal que eu faço, eu colho. O pensamento negativo encontra outro, né? Toma força junto com o meu e vai ser ruim para mim, para ele e para um monte de pessoas aos quais aqueles pensamentos estão sendo direcionados. E essas passagens, né, olhai os lírios do campo e os pássaros do céu, faz parte das bem-aventuranças, estão registrados lá em Mateus capítulo 6, começa no 26. Faz parte do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, que Jesus trouxe para nós aí. Muito bem. Então, nós precisamos de quê? Fazer uma higiene. Todo mundo higieniza o corpo, corta cabelo, estica, tira as rugas, tira mancha, né? Põe botox para aqui, para ali, opera, emagrece, fica fitness, né? Tudo bonitinho, mas é o corpo. Mas e como é que está nosso espírito? Ele está fortalecido ou ele está em frangalhos? Então, a higiene mental, né? O vigiar e orar é importante. A prevenção começa na mente. Na mente. E o Espiritismo ensina que o pensamento é força criativa. E essa força criativa, ela atrai, ok? Um imã, é um imã, né? E aí, atraindo, os sintomas espirituais vão ser do mesmo nível. Quem são os companheiros desencarnados nossos, que andam conosco todo dia? Quem são eles? Quem são os que nos dão inspirações? Aqueles que nos acessam através da nossa mente? Quem são eles? Do mesmo padrão que eu vibrar, que eu pensar, que eu sentir, do mesmo padrão das minhas emoções. Então, aí a importância de vigiar. O que é vigiar? Observar as qualidades do seu pensamento, evitar mágoa, raiva, ressentimento, milindre. Eu cheguei lá em casa e contei para minha filha como que o médico me tratou, quase me deu um couro lá, né? Mas é uma pessoa competente, só não sabe conversar, não aprendeu, não tem empatia, né? Aí eu contei para ela, depois eu repeti aquilo contando para uma outra familiar nossa lá, né? Não repete perto de mim, não. Não repete perto de mim, não, que eu fico com raiva, com ódio. Mas como? Uma pessoa que já conhece os princípios da doutrina, não tem que magoar com isso, não. Eu trato isso com a maior normalidade e naturalidade do mundo. E também isso é teste para mim. Fiquei caladinho, ouvi tudo. Lá cheguei na farmácia, foi do mesmo jeito, né? Cheguei para comprar a bengala, tratado do mesmo jeito, do mesmo padrão. A empatia lá, não sei aonde, né? É isso aí. Aí consultou uma pessoa que é especialista nisso, mas não é médico, que é amigo da família. A mesma coisa, aquela braveza. Não é braveza que vai ajudar ninguém, não, viu? Não é sermão, não é lição de moral que ajuda. É acolhimento. É empatia, entendeu? É atenção, porque isso também é medicamento. E a gente precisa de ter isso no nosso comportamento do dia a dia. Como que a gente trata o filho, a sogra, o sogro, os irmãos, a família, os pais doentes, quem dá trabalho, né? Quem dá trabalho. Isso aí. Comecei a dar trabalho lá em casa agora que eu quero testar, negada, para ver como é que tá, né? É isso aí. Então, orai, manter a conexão com o plano superior. Orar. Quando eu grito, o que é que eu grito? Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Jesus me ampara, me fortalece. Me dê força para aguentar. Ai, 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 meu Deus. Jesus, Maria José. Já grito todo mundo desse jeito. Então, é assim. Porque se eu for, ai, por que eu estou desse jeito? Eu sou uma trabalhadora, eu não deveria estar assim. Pronto, desandou. Porque é isso que os coleguinhas
que são contrários, quer, né? Te levar à exaustão, te levar para o fundo da cama para você não trabalhar e ainda você cair na rebota, porque aí é um prato cheio, é uma porta aberta, né? Para eles entrar e fazer a festa. E nós precisamos de buscar o equilíbrio do corpo físico e a educação das emoções. Isso se chama reforma íntima. O papel do estudo constante. Nós precisamos de conhecer a nós mesmos. Eu tenho um estudo todo sábado, das 19h30 às 21h, no Centro Espírita Fé e Amor, no Bar Martins. E nós estudamos, além da Gênese, nós estudamos Levítico, nós estudamos obra de psicologia espírita. E nós estamos estudando a irmã do Fô, que tem o livro Emoções que Curam. Porque todas as emoções negativas inferiores, tá? Elas são básicas, foram básicas, mas nós precisamos reeducá-las. Elas é o caminho para nos curar também. E a gente quer ficar livre, né? Não é ficar livre, é transformar isso, né? Então, meus amadinhos, né? No Espiritismo, lírios do campo ou lírios do pântano. Tem os lírios do pântano. Lírio nasce no pântano também, né? É utilizado como uma poderosa metáfora. Ela foi usada por Jesus para falar da reforma íntima, da melhoria espiritual, da nossa evolução. É isso. E essa analogia, né, ela vem mostrar para nós a capacidade que o ser humano tem de reverter a situação, de driblar os contornos maiores e sempre está caminhando. Essa é a melhor mensagem que eu tiro disso, principalmente para mim, né? Resiliência e pureza. Veja lá, ó. O lírio, ele retira os nutrientes da terra dura, seca, né? Do que tiver oferecendo para ele, ou do charco. Mas ele se torna branco, lindo e perfumado. Não é onde ele está que vai fazer com que ele, né, se torne sujo e não tenha beleza e nem tenha perfume. Nada disso. Muito pelo contrário. E nessa transição planetária que a gente está, a mensagem sugere que durante esse processo de mudança do globo terrestre, o indivíduo tem a responsabilidade de ser um ponto de luz. Nós todos somos um ponto de luz onde nós estivermos. E esses tantos pontos de luz vai iluminar mentes, corações e caminhos, não só nossos, como dos outros também. Olha a responsabilidade de cada um de nós. Que coisa maravilhosa que é isso, né? E a superação, olha lá, ó. Tem um livro que se chama Lírios Colhidos. Quem quiser ler esse livro, anota aí no celular. Lírios, né, colhidos. Que usa essa metáfora. Ela é aplicada aos encarnados. E lá no livro fala, né, que nós precisamos de criar raízes não só na materialidade, em coisas materiais, mas essas nossas raízes, elas devem, né, ser em um outro campo superior, onde nós vamos realmente tirar as energias, as essências, para nos fortalecer. Vocês veem uma árvore bonita ali de fora, mas não é só a aguinha que está aguando ela ali, que está dando a essência de crescimento para ela, não. Através da raiz profunda, ela retira o que do solo? Água e sais minerais que vão fortalecê-la e ajudar com que ela cresça, né? E vai beneficiar as pessoas aí, né? Não é assim? Transforma aí como é que fala, Joaquim? Ela transforma nitrogênio? O gás carbônico, me perdoe, o gás carbônico em quê? Oxigênio. E o que é que nós precisamos de fazer no ambiente que a gente está? Aproveitar e tirar as melhores lições de tudo que tiver à nossa volta. Vocês estão entendendo isso daí? Confiança e serenidade, frequentemente associada à passagem bíblica, olhai os lírios do campo. Essa interpretação, o Emmanuel tem uma lição que a gente vai ver agora,
que nos dá a interpretação de tudo isso aí, meus caros irmãos. Então, a natureza é uma obra de Deus e é linda, não é? Ai, toda vez que eu entro ali, eu dou uma abraçada naquelas plantas que tem cheiro ali, ó. Você passa a mão nelas assim, ó. Isso ajuda no tratamento. Os xamãs, né, indígenas usam esse tipo de processo, o chá, né? Então nós precisamos. Olha o que o Galilei diz. A natureza é um documento escrito em linguagens matemáticas. Tudo nela, na natureza, é preciso, é ordenado e belo. Agora, vocês vejam bem, um matemático, um físico, fazer uma síntese da natureza nesse nível de palavras que é extremamente poético, vocês não acham? É isso aí. Esse tem empatia, não tem? Então, na época de Jesus, o clima da Palestina era o quê? Mediterrâneo. Tinham duas estações mais fortes, não é? Bem definidas. Uma, um inverno chuvoso e muito frio. E outra, um verão muito quente e muito seco. Imagine para essas plantas crescerem isso daí. Ah, mas não tinha outras estações? Não, tinha a primavera. Mas depois delas ter passado por esses reveses todos, elas já tinham praticamente secados, sumidos. Quando vinha a primavera, elas, renasciam como a fênix, renascia novamente das cinzas e coalhava todo o campo, tornando aquilo muito lindo e maravilhoso. Meus amigos? Então, o próprio Jesus deu grandes lições de amor à natureza. Né? O seu nascimento foi cercado de animais. Foi ou não foi? Os primeiros visitantes foram os simples pastores de ovelha. Os animais estavam por ali. As plantas e animais fizeram parte das suas parábolas. Não é assim? E os 3 reis magos trouxeram coisas da natureza: ouro, incenso e mirra. Veja bem, simbolizando as coisas que tem na natureza. Né? Então, as grandes lições que nós podemos tirar da natureza são aquelas: encanto, beleza, diversidade, resistência, resiliência. Tudo isso que nós conhecemos e precisamos de usar, né? Como a natureza faz. Então, olhai os lírios do campo. Eles não trabalham nem fia. Né? Porém, eu vos digo que nem o rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E olha que eu fui caçar roupas e roupas do Salomão para ver qual que era a mais bonita. O lírio é mais bonito mesmo. Né? Então, Jesus tinha razão. Não é? Os lírios do campo, vocês estão vendo? Do pântano? Está lá, lindo, maravilhoso. Vocês estão vendo o pântano em si? Ele discriminado? Não, quem olha aquele lírio lá não vai nem prestar atenção no que tem por baixo. É a beleza dele. Então, do mesmo modo, aquilo que nós temos de bom e de belo é que sobressai em nós. Não é até os defeitos que a gente tem. Que defeito todo mundo tem, não é assim? E nós estamos vivendo um momento muito complicado. Nós estamos aí enfrentando o mal do século, que é a comparação. A gente compara o nosso corpo com o da outra e fala: nossa, mas eu quero é ter aquele corpo ali. E a gente sacrifica o corpo até exaustão, muitas vezes. Tem uns que até perdem a vida, né? Com procedimentos, porque ele quer ficar lindo e maravilhoso por fora. Ora, ele pode, num processo mais demorado, chegar sem agredir o corpo físico, não é assim? Então, a gente precisa de tomar cuidado e responsabilidade. Eu digo isso para vocês, não com crítica, não. Mas lá na minha família tem mais ou menos umas 10 pessoas tomando uma injeção para emagrecer. Carésima. Então, tudo parecendo uns esqueletos, assim, sabe? Andando, com as pelancas tudo caída, né? E estão andando lindos e vaporosos e põem as mesmas roupas caindo para poder falar que tá magro demais, emagreceu. Né? Então, gente do céu, ficar mais magro é ótimo, é o sonho de consumo de todo mundo. Não é assim?
Quem nasceu magro, ai que maravilha, louva a Deus todo dia, né? Agora, nós que tem as gordurinhas que é mais cheinho, nós luta, né? Mas como é que você emagrece? Tomando medicamento que te engorda. É difícil, né? Mas nós vai ter que emagrecer. Então, a gente vive numa sociedade caracterizada pela constante comparação. Em todos os ambientes há uma tendência de medir o valor, né, o nosso valor a partir do sucesso, da aparência e da realização das outras pessoas. Aí você fica chateado, aí você fica frustrado. E os homens não comparam também não. O nosso corpo com as outras bonitonas do lado de fora. Porque quando vocês pegaram nós era no ponto. Lindas, maravilhosas, vaporosas, novas, sem ruga, magras. E as lutas da vida, muitas vezes, impedem a gente desses cuidados que os outros têm mais tempo e recurso, né? E olha para nós e acha nós linda. Viu, Joaquim? Você olha para sua mulher e ela é a mais linda que tem no mundo. Não tem outra, entendeu? Se aparecer uma daquele jeito lá para te tirar da comunhão, você fala, pensa assim, ó, vai para lá a tentação, vira o rosto para o outro lado e vai caminhando para frente. Então Jesus diz assim, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Qual de nós? Tem coisa que você não pode mudar, mas tem coisa que você muda a sua forma de encarar, sua forma de sentir e a sua forma de ver. E aí você contorna aquilo que você não pode mudar, né? Aí Jesus fala, por que andais ansiosos quanto ao seu vestuário? Está lá no Sermão da Montanha. E a gente preocupa com o vestuário, não preocupa? Não, tem que andar bonito mesmo, elegante. Se você pode, anda. Não tem problema, simplicidade, tudo mais, né? Mas esse vestuário aqui, Jesus nunca falou do vestuário material, da sua roupa material. Está falando do seu vestuário espiritual. Qual que é ele? É o manto lirial, né? Que ele mesmo, a túnica nupcial. Isso só adquiriremos, meu caro amigo, através da transformação moral, do sentimento, né? Aí sim. Então, Jesus oferece uma alternativa absolutamente distinta. Ele nos convida a abandonar o olhar voltado para os outros, para contemplar a criação, o belo, o divino, e também olhar para as coisas boas e belas que nós temos por dentro também. Nós todos somos belos, né? Então, essa lição nos desafia a deixar de buscar validação do nosso desempenho comparativo, né? E repousar na segurança da providência. É a providência divina que nos guia, que nos segura. Então, os lírios estão plantados em meio aos estercos do pântano e retira dali seu alimento, os quais são de muita utilidade para a sua sobrevivência e o seu crescimento. Nós estamos no planeta Terra como se ele fosse também, né, comparado a esse pântano muitas vezes. Mas é do planeta, é da vida de agora que nós estamos tirando a sustentação para sermos melhores ali na frente. Não é assim que a gente precisa de enxergar? Tem muita gente que consegue viver como os lírios do pântano, não deixando se contaminar com as impurezas dessa vida. Nós estamos cercados de impurezas nas pessoas e nos ambientes. Mas tem muita coisa positiva, boa, curativa, que está, né? Que nós estamos mergulhados como se fosse uma bolha. Tudo que precisamos para a cura está aí. Agora tem que ter boa vontade. Tem que ter fé, tem que ter humildade e tem que reconhecer essas coisas, ser humilde para aceitar essas lições aí, né? Então, olha lá, a roupa mais bonita do rei Salomão que eu achei foi aquela ali. Eu achei o lírio mais bonito. Então, Jesus, para falar de beleza interior, utilizou, né, essa passagem aí, ó. Que nem o Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Porque Jesus quis enfatizar
que a beleza natural, criada por Deus, é superior aos adornos humanos. E todos nós temos essa beleza. Nós já fomos criados lindos e maravilhosos. É, não é? Olhai as aves do céu. Gente, quando eu era criança, eu era linda. Vocês podem não acreditar, né? Mas tudo bem. A história do patinho feio, ele virou um cisne. Era feinho, pequeno, né? A gente, às vezes, fica o contrário. Era feinho enquanto era bonitinho enquanto criança, depois nem muito bonitinho mais tarde, mas tá tudo bem. Então, olhai as aves do céu. Elas não plantam nem semeiam, mas Deus as alimenta e as veste. Veja bem, né? Quanto mais, se ele não faz isso para as plantas, quanto mais ele não fará por vós, ó homens de pouca fé. Homens bules de pouca fé, né? É isso mesmo. Então, nós precisamos de endireitar. Endireitar o quê? O olhar, endireitar o ouvido, endireitar os pés e prestar atenção aonde que está pisando. Olhar a distância que você vai pisar, porque se você olhar assim, tá pertinho, mas aí você vai lá, solta o corpo em cima da perna, dá esse problema aqui. Aí dá zebra. Muito bem. Encontrada também, né, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá, essa passagem, lá no buscai e acharei. O que é que nós estamos buscando? O que é que vocês buscam? Estar lindos fisicamente e também, paralelo a isso, lindos espiritualmente? A confecção da capa nupcial, né? Aqui é a transformação interior. Então, é um apelo para que o ser humano não se deixe escravizar pela ansiedade e as preocupações materiais. Que a gente trabalha até morrer 1, 2, 3 serviços. É assim a maioria de nós. Principalmente professor. O professor tem que trabalhar 3 turnos, né? Mas aí trabalha, não curte a vida, não curte a família, não vê o crescimento dos filhos. Quando os netos chegam, a gente já está mais morto que vivo, na conta tem de brincar com eles mais, né? Tem que brincar no chão que você já fica deitado. Não aguenta nem carregar o neto. Quando meu neto, o último, nasceu, fui dar uma volta pelo quarteirão para fazer ele dormir, travei e mandei o vizinho ir lá chamar o povo para nos resgatar. Minha irmã, né, foi lá de carro, minha filha, trazer eu e o neto, porque eu não andava mais. Então, não fica assim, não. Melhora, aproveita a sua vida, não deixa chegar nesse ponto aí, não, que isso aí é cruel. Então, o trabalho é maravilhoso na nossa vida. Canaliza energia, exercita a inteligência, né? E a providência divina não dispensa a ação humana no trabalho, não. Mas os exageros e os excessos é que são complicados. Tira férias, vai para as praias de Cancún, Fernando de Noronha, entendeu? Se não der, vai ali em São Paulo mesmo, não tem problema. Se também não der, vai em Caldas Novas, aonde você quiser, mas vai com sua mulher, passeia, beija na boca, seja feliz. Né? Então, é isso. E outra, presta bastante atenção, necessário e supérfluo. O que é que eu quero e o que é que eu estou precisando? Aprender a fazer esse exercício, porque lá no mundo espiritual tem dinheiro sobrando lá não, moeda sobrando, e a gente vai acumular lá não tem não. Né? É uma roupazinha simples e ó, trabalho. Né? Fé e serenidade todo mundo já sabe, né? Acho que todo mundo já sabe. Então a recomendação é buscar primeiro o quê? O que nós temos que buscar primeiro? O reino? Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Olha que maravilha. Você tem ânimo, tem disposição, tem fé, tem coragem, está indo, está lutando. Você está com tudo. Vai e não para. Você vai ter crítica? Vai. Lá em casa eu estou penando. A pior que eu estou penando, pior do que minhas dores, você tem que ter repouso.
Deixa todas as suas palestras. Por que eles pensam na palestra primeiro? Eu fiz essa pergunta para minha irmã. Eu trabalho na escola 4h30. Senta, levanta. Na biblioteca, atendendo. Senta, levanta. Menino que vem, professor que vem. Senta, levanta. Vocês não pensam que isso me desgasta e dói? Não é mesmo? E em casa? Em casa, que eu tenho que estar lá na beira da pia. Não, mas a palestra é que me... Não, palestra não, meu amigo. Em casa, o povo agora vai resolver tudo para mim. Entendeu? Vou ficar de cama durante o dia e de noite eu vou no centro, sim. Aqui, ó, a perna tá para cima, tá doendo menos. Eu tô recebendo tratamento dos espíritos que estão aqui. As vibrações boas, tá? Fluidificar minha água aqui que eu vou tomar. Vou dormir a noite inteira que nem um anjo. Entendeu? Então é assim. O que eu vou deixar a palestra? O Joaquim perguntou assim para mim, como é que você vai dar palestra de cadeira de roda? Falei, o Jerônimo Mendonça dá palestra deitado numa cama, carregado. Não é? Então, não tem problema. Está tudo certo. Confiança na provisão de Deus. Vocês têm confiança na provisão de Deus? Vocês confiam em Deus? Tratem de confiar em Deus, porque Ele é o grande providenciador. Tudo que nós precisamos será acrescentado. Tudo. Nós não estamos em vão. Nós não estamos em vão, né? E a vida, viver, aprender as lições, transformar nosso espírito é muito mais do que o vestuário. Até coloquei uma linda, maravilhosa ali, que deve ser alguma atriz lá no tapete vermelho do Oscar. Eu não sei quem que é ela, mas eu achei aquele vestido muito lindo. Se eu tivesse dinheiro, eu fazia um também. Então, é lindo o vestido. Vocês não acham, não? Então, assim, eu amo assistir o Globo de Ouro só para ver a chegada daquelas coisas bonitas, que as mulheres tirando aquelas fotos. E tem cada vestido que a gente é do outro mundo, não é assim? Que choca. Eu fico impressionada com aquilo. Eu gosto de ver esse tipo de coisa aí, não é? Mas nós precisamos de pensar na túnica lirial. Então, o que nós precisamos de fazer? Qual que é o segredo? Deixar de ter preocupação inútil, que é falta de fé, tá? O texto questiona a ansiedade, a inquietude, chama os preocupados exagerados de homens de pouca fé. É assim? A gente fica. Minha filha fez no mês passado, fez uma cirurgia no rosto, 3 grandes cirurgias no rosto internos. E eu preocupei, primeiro, que eu estava gripada, com os problemas na coluna ali meio avultado, e trabalhando. Eu não estava tendo condição de ir. Eu falei com ela, minha filha, então vou mandar dinheiro para você pagar alguém para me substituir aí, para fazer. Mãe, a senhora me conhece. Não se preocupa, está tudo esquematizado. Nós já fizemos um faxinão aqui em casa, deixei comida, coisa, está tudo organizado. Minha neta tem 15 anos, 16, né? Vai dar tudo certo e o marido está aqui fazendo a comida, não precisa nem de pagar ninguém. É só uma semana. Rapaz, em uma semana a menina já estava supimpa, já tinha tirado o negócio do nariz, feliz porque estava respirando como nunca tinha respirado antes, né? Mas ela é custosa, essa menina. Toda a vida ela foi independente. Primeira cirurgia dela, quando ela tinha 14 anos, eu fiquei sabendo quando ela trouxe o documento para me assinar. Ela resolveu tudo, marcou até a cirurgia e trouxe para eu assinar. Eu fiquei, que isso? E ela era assim, sabe? É assim até hoje. Então, gente resolvida. Gente resolvida. Então, nós vamos para a lição final aqui agora do Emmanuel, para finalizar, sabe? Eu gostaria que vocês lessem com muito carinho essa mensagem do Emmanuel: olhai os lírios do campo. Se não me engano, está no Fonte Viva. Os lírios, para se evidenciar, não se aflige desde a germinação.
Desde que ele germina, o lírio, ele não fica ansioso, tenso e aflito, não. Ele abstém de agitação por conquista de reserva desnecessária. Entendeu? Ele tira só o que ele precisa do charco ou da terra. Não tecem para mostrar sua formosura. Não desdenham de fazer o que podem, colaborando com o esforço humano. Como que o lírio colabora? Enfeitando o ambiente, as festas, os funerais, não é assim? Trazendo beleza para nossos olhos. Os lírios não se preocupam em ser gerânio ou cravo. Vê o cravo e o gerânio do lado. Ah, eu queria ser igual ao cravo. Ah, eu queria ser o gerânio. Não, não tem disso. Eles aceitam a configuração, o jeito que eles foram configurados e a essência que se viram formados pela própria espécie. Não cogita de criticar as outras plantas da vizinhança. Ah, olha aquele pé de cravo, olha aquela roseira. Não, de jeito nenhum. Deixando a cada uma o direito de serem elas atividade que diz respeito à própria destinação, né? Então, meus amados, é isso aí que nós precisamos de tirar. Ela suporta o calor e o frio nas duas estações mais difíceis, não é assim? E aproveita delas o que pode ser útil sem se queixar. Imagina, meus queridos irmãos, imaginem isso. Não indagam quanto à condição da posição das outras plantas, nem a dela. Acrescenta beleza e perfume à terra, ornamenta festas, homenageia desencarnado no velório, colaborando em valor de mercado também para as criaturas que plantam, cultivam e vendem para poder se alimentar. Desabrocham e servem no lugar que foram situadas pela sabedoria divina. Ainda que as raízes estejam mergulhadas no pântano, suportando o frio e a terra dura do verão, elas não se interessam, né? Elas estão lutando e elas estão servindo. E o Emmanuel conclui esta lição dizendo: evidentemente, nós, espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal. Ninguém aqui é vegetal. Mas nós podemos aprender com os vegetais, com as plantas, com os lírios, né? A serenidade, a aceitação, que o Emmanuel acabou de falar na comparação aí, na metáfora do lírio, a paz, o trabalho, a responsabilidade e o privilégio do discernimento, da razão, que uma simples flor ainda não tem. As flores não têm discernimento nem razão, mas nós temos toda uma beleza constituída em nós, e temos a razão, e temos sentimento, e temos emoções, e já conhecemos a lei de causa e efeito, já sabemos tudo que nós precisamos para poder nos manter de pé e crescer como flores lindas, perfumadas, né, que enfeita esse ambiente do planeta Terra, mas com muito mais propriedade, né? Porque nós já conhecemos e sabemos da empatia, da simpatia, né? Da elegância espiritual, da fé, da coragem, do ânimo, da boa vontade. Fora da boa vontade não há salvação, não é? E é no charco das dificuldades que a gente se forja. Você só mostra o seu valor e o potencial que você tem na prova. É na hora da prova. Entende? Então, nós estamos todos aqui na Terra para esse mistério, para esse trabalho, viu? E cada um é uma flor diferenciada. Diferentes flores, né? Com características diferentes, com perfumes diferentes. E todos contribuem da mesma forma, no lugar onde está, na casa, na rua, no centro, em qualquer lugar. Todo mundo, todos vocês contribuem. Né? Quando falta um, já não é mais a mesma coisa. Não é assim? Todos são importantes. Todos somos de Deus, como Emmanuel fala. Tá? E, encerrando com essa reflexão aqui, eu peguei de um padre. Um padre.
o pé no espiritismo, mas o passado está lá na igreja, né, Tiago? Sabe muito bem da história. Então, o Padre Pio tem uma frase que diz assim: pensar que a cada dia Jesus penetra em nossa alma deveria fazer desabrochar em nós o ramo ou ao menos as flores, viu? Ao menos as flores da humildade. Então nós precisamos fazer desabrochar em nós as flores da humildade. Aí nós vamos ficar mais lindos ainda, como os lírios do campo. E seremos livres, 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 como os pássaros do céu, quando a nossa consciência estiver tranquila, porque nós cumprimos o nosso dever. É bem isso que essa lição nos orienta, meus amados irmãos. E a bibliografia está aí. Fiquem na santa paz de Deus. Obrigada pela oportunidade, pela caridade, tá? Que Deus nos abençoe, ó. Beijo da NASA para vocês, tá? Deus abençoe. Nazaré, obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, obrigada mesmo. E Tá achando que eu tô sentindo dor agora? Eu vou sentir lá em casa, no final de deitar, levantar. pensando, você tá aí, Mas tá bom, agora né? tá Mas ótimo. chegar em casa, agora que você fica tranquila, é a hora, né? Que dói, né? Mas só é só a boa vontade de você estar aqui hoje. Eu tô Isso ganhando muito. Isso é muito importante, né? Que Jesus te ampare, te proteja e que melhores para você. Ó, antes dos 45 minutos, pode eu voltar e olhar para lá, ó. Hoje ela foi em cima, né, Nazaré? Então, gente, ó, obrigada pela presença de todos, viu? E vamos guardar nos nossos corações e nossa mente aquela mensagem que ela deixou por último, né? Vamos ser flores, Isso mesmo. Né? Sejamos lírios. Que sejamos lírios onde que a gente estiver. Né? E o nosso pensamento como os pássaros do céu, livres para as coisas boas, né? E cada um com o seu aroma, né? Com o seu perfume. Isso mesmo. E mistura tudo e vira uma coisa boa demais, né? Gostosa. Só cheiro bom, né? E coisas boas. Então, que nós possamos ter boa vontade para fazer as coisas boas, ser bom com os pensamentos, né? Que a gente vai atrair coisas boas para nós. É a gente que atrai, né? Sim. Ou faz as nossas escolhas. E nós estamos aqui nessa casa, tem estudo, tem trabalho, tem tudo aqui para a gente melhorar, né? Estão todos convidados. Nós temos estudo segunda-feira, temos estudo no sábado, né? No sábado nós estamos estudando o livro As Obras de André Luiz. Nós estamos no nosso lar, começando. Muito bom. Já teve a primeira aula, foi maravilhosa. Então, a gente convida todos que quiserem participar, né? Vai falar da... terça-feira agora, a próxima terça já é a Noite dos Mentores, tá? Então, quem quiser vir para conversar, pegar uma orientação da espiritualidade, os mentores são aqui, né? É no sábado? Não, é na terça-feira, a última terça-feira. terça do mês. Ah, Toda última terça tem. É às 19h30, né? Trazer a aguinha para fluidificar, né? E a gente está aqui para orientar, os mentores estão aqui para orientar quem precisa de um tratamento, precisa conversar, uma orientação, é só vir, tá? Estamos aqui de braços abertos, tá? Então vamos agora para chamar os pessoal do passe. Vamos neste momento concentrar em Jesus, pedindo Ele toda a proteção, todo o amparo, para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, que todos possam receber neste momento as bênçãos do Pai, o seu grande amor, que nós possamos ter o nosso esforço, a nossa boa vontade, para melhor fazer a nossa reforma íntima e ser sempre pessoas melhores a cada dia. Que Jesus nos ampare, que a Mãe Maria Santíssima cubra cada um com o seu manto de luz. Que possamos sair daqui hoje bem melhor do que chegamos, levando toda essa paz aqui encontrada. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor, da prática do erro de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz com Jesus em nossos corações. Graças a Deus.